Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu estou aqui no canal do Rodrigo dando continuidade à nossa parceria para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. O tema de hoje é o que você deve analisar ao observar um fundo de tijolo, tá? O conteúdo foi feito com muito carinho, com muito detalhe. Eu tenho certeza que muitas das coisas aqui que a gente vai falar você nunca viu, ou se viu foi muito por cima, então espero que você fique nesse vídeo que vai vir muito conteúdo interessante para você. Já peço que você deixe o like, se inscreva no canal e por favor faça comentários aqui embaixo que é sempre muito gratificante pra gente. Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, pessoal, o que é um fundo de tijolo? Fundo de tijolo é aquele que investe diretamente em imóveis, né? Por isso que a gente fala tijolo, é o imóvel físico. Ele tem lá um shopping, ele tem uma laje corporativa, ele tem um hospital. Esse é o fundo de tijolo, tá, pessoal? Então é só fazendo essa introdução aqui para quem ainda tem dificuldade de fundo de papel, fundo de tijolo. O tijolo é esse. Fundo de papel é aquele que investe em títulos de dívida relacionados ao mercado imobiliário, tá? Então a gente vai analisar hoje o fundo de tijolo e o que você deve observar nessa análise. Bom, primeiro ponto, pessoal, é você entender se você está diante de um fundo imobiliário monoimóvel e gestão passiva ou diante de um fundo imobiliário multi-imóveis e gestão ativa. Essa bifurcação aqui vai fazer toda a diferença no tipo de análise que você vai fazer. Um fundo imobiliário de tijolo monoimóvel e gestão passiva tem ali um determinado imóvel ou alguns poucos imóveis dos quais a gestão vai tirar ali o resultado, geralmente de uma locação, né? E distribuir os rendimentos. A gestão está ali para gerenciar os inquilinos, para gerenciar algum problema que ocorre dentro daquele imóvel ou daqueles imóveis e distribuir os rendimentos. Ela não tem competência via regulamento para fazer alterações grandes no portfólio. Já um fundo de gestão ativa e multi-imóveis é aquele que a gestão está ali para fazer diferença, ou seja, ela vai alocar os recursos, né, das emissões, dos follow-ons em diferentes tipos de imóveis e alterando aquele portfólio. Então é uma gestão muito mais dinâmica. A gente vai analisar aqui os pontos para se avaliar um fundo de tijolo de multi-imóveis, tá? E gestão ativa. Por quê? Porque eu entendo que esses fundos são os maiores, são os mais sólidos e os mais indicados para a gente, pelo menos, iniciar na bolsa. Além disso, a grande maioria hoje dos fundos são desse tipo, tá? Então por isso que a gente vai seguir esse caminho. Feito esse primeiro filtro, o segundo filtro que você tem que seguir é a gestão. Esse para mim é o filtro fundamental hoje, tá? A gestão, como que você analisa, como que você avalia? É um pouco menos palpável, né? A gestão você avalia, por exemplo, pelo relatório gerencial. Primeira coisa que você deve olhar é se essa gestão faz relatórios gerenciais com frequência. Tem gestões aí que não tem uma distribuição de relatório todo mês, então você deve avaliar, porque é pelo relatório gerencial que a gestão se comunica com você. O segundo ponto, esse relatório é claro, ele é transparente, ele passa todo tipo de informação, você consegue saber tudo desse fundo. Isso é fundamental, né? Pensa assim, se você tem ali R$100, R$1.000, você daria esse dinheiro para qualquer pessoa? Apareceu ali uma pessoa na rua, você dá ali esse recurso e fala, me traz um resultado de rendimento. Não, você ia avaliar onde que essa pessoa vai colocar esse valor, qual que é a proposta de retorno que ela vai te dar. É a mesma coisa com a gestão de um fundo imobiliário, tá? Avaliar a gestão também é avaliar resultado. Você tem que pegar essa gestora e avaliar se nos outros fundos e aquele fundo que você está interessado, ela está dando retorno. Pega ali 3, 4, 5 meses de relatórios gerenciais e avalia. Olha, ela está fazendo uma boa alocação do recurso, o portfólio está bacana, os inquilinos são bons. Então isso é avaliar a gestão. O terceiro ponto, né, a gente já falou de monoimóvel e multi-imóvel, agora a gente já falou de gestão. Terceiro ponto que você deve analisar é localização. Investidores mais antigos dizem que ao analisar um fundo imobiliário você deve analisar location, 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 né? Localização, localização, localização. A localização é fundamental. Se você está analisando uma laje corporativa, você tem que avaliar se ela está ali num grande centro urbano, se ela está nas vias principais do setor, porque, por exemplo, em São Paulo a gente tem os chamados CBDs, né?
que é o Central Business District, que é ali a Faria Lima, a Vila Olímpia. É a região que tem mais procura pelos inquilinos, pelas grandes empresas, tá? Se você estiver avaliando um imóvel de logística, você tem que ver se esses imóveis eles estão perto de uma rodovia, se a logística para distribuição de produtos daquela região é fácil para chegar até os grandes centros, as grandes capitais, isso é fundamental. Se for um shopping, você tem que ver se ele é dominante na região, se ele é um shopping bacana, se ele passou assim por reformas e tá moderno, se ele tá sempre com gente, isso é fundamental. Não adianta você ter um shopping lindo, maravilhoso que ninguém frequenta, isso é fundamental. Quarto item, pessoal, diversificação e qualidade. Diversificação indica pra gente aqueles fundos multi, que é multi-imóveis, multi-regiões e multi-inquilinos. Isso é importante porque uma determinada região pode passar por um processo mais difícil ao longo do tempo. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje vive em torno de 40% de vacância em lajes corporativas. É uma região que vem sofrendo bastante nesse setor. Então é importante que você tenha um fundo que tenha imóveis em diversas regiões para se proteger dessas situações. Multi-imóveis, você pode ter excelentes imóveis dentro do portfólio, mas de repente um determinado imóvel tem algum problema estrutural, tem que passar por uma reforma grande, tem que se readequar, se reinventar. Então é importante que você tenha vários imóveis, porque os seus rendimentos vão continuar fluindo de outros imóveis para o fundo. Já aquele imóvel vai ficar um tempinho sem renda, né? E multi-inquilinos, nunca é interessante a gente depender de uma única base de renda, né? Se você quisesse depender de um inquilino só, você poderia sozinho comprar um imóvel físico e alugar para determinado inquilino, então nunca é interessante. Além disso, se for uma única empresa, por exemplo, você pode comprar uma debenture dela, se acredita muito no caixa, acredita muito na performance dessa empresa. Não faz muito sentido você seguir para fundo imobiliário, né? E além disso, a qualidade é fundamental, tá, pessoal? Você tem que observar se os imóveis dentro desse fundo, eles têm uma qualidade muito boa, porque imóvel de grande qualidade está sempre locado. Mesmo em momento de crise, os principais imóveis não perdem seus inquilinos. E também inquilinos de qualidade, inquilinos bom pagadores, que não dão dificuldade, que não dão atrasos, né? E que conseguem cumprir os contratos, né? Você faz ali de repente um contrato atípico de 10 anos com o inquilino, que você tem muita confiança, muita força, você sabe que aquele contrato vai ser cumprido com mais tranquilidade. Quinto item, histórico de vacância. A vacância também é um ponto muito fundamental. Você tem que ter um certo cuidado, porque a vacância ela pode acontecer de repente pontualmente, ou seja, naquele momento, naquela sua avaliação, um grande locatário saiu do fundo e aí o fundo apresenta uma vacância grande. Mas isso não é um grande problema se você tiver bons ativos, bons imóveis que vão ser logo realocados, né? Você tem que ter cuidado com a chamada vacância estrutural, aquela que o fundo não consegue resolver. Aqui no card tem um vídeo sobre o HGLG 11 e ele tem um imóvel em Hortolândia, no interior de São Paulo, que apresenta uma vacância estrutural desde 2018. Ou seja, desde 2018 ele não consegue alocar 100% aquele imóvel, né? Então isso gera uma grande dificuldade. E falando em vacância, você tem que ter em mente que a vacância ela tem dois desdobramentos, né? Vacância física, que é de fato a ocupação do imóvel, você tem lá 10 ativos, todos estão ocupados, então você tem 0% de vacância física. E a vacância financeira, se você tem esses 10 ativos, todos ocupados, mas um inquilino não está pagando, então você tem 10% de vacância financeira, embora tenha 100% de vacância física, né? Então esse é um cuidado que tem que ter também, porque muitas vezes o imóvel está todo ocupado, mas tem vários inquilinos não pagando. Na sequência a gente fala de taxas. Esse é um item que muita gente não presta muita atenção, mas acho que é interessante a gente ter conhecimento e cuidado com isso. Taxa tem taxa de administração, taxa de gestão e taxa de performance. Geralmente taxa de administração e gestão são pagas juntas e elas somadas ficam em torno de 1%. Esse é o comum no mercado, tá? Além disso, a taxa de performance ela representa um prêmio para a gestão, uma gestão que traz bons resultados, que bate os benchmarks, né, que são as metas,
ela recebe um valor a mais nos rendimentos. A gente tem que ter um pouco de cuidado porque, por exemplo, gira em torno de 1%. Não, então um fundo que tiver com uma taxa de administração e gestão de 1,2%, 1,5%, eu não vou nem olhar. Não, não é assim. Você tem que olhar o resultado. E eu te dou um exemplo. O HCTR11, né, o Hectare, que é um fundo que trabalha bastante com multipropriedade, um fundo de papéis. Esse fundo, ele distribuiu agora em agosto 1,64% de cap rate, de dividend yield. Para se ter uma ideia, o HGLG e o XPLG, eles vão distribuir agora em setembro em torno de 0,42%, 0,45%. Para você ter a noção da discrepância, como foi histórico esse dividend yield do Hectare. E por que eu estou falando dele? Porque o Hectare ele tem uma taxa de administração e gestão em torno de 1,2% e ele tem uma taxa de performance de 10%. Então, não quer dizer que você deve ignorar os fundos que têm taxas um pouco maiores. Você tem que ter sempre em mente o resultado. Outro item que a gente observa é o cap rate. Cap rate é o somatório de aluguéis recebidos durante o ano dividido pelo valor do imóvel. Digamos que você recebe lá naquele imóvel R$800 mil de aluguel por ano e esse imóvel vale 10 milhões de reais. Então o cap rate dele é de 8%. Por que é importante a gente conhecer esse indicador? O cap rate ele dá uma noção, primeiro, de como os outros players, os pares de mercado desse fundo estão performando. Se você tem lá um fundo de cap rate muito mais baixo do que um semelhante a ele, algum problema está acontecendo. Além disso, você tem noção também do preço de mercado que está sendo cobrado naquela região e quanto o seu fundo ali com o imóvel dele está cobrando também. Um cap rate muito avantajado, por exemplo, digamos que a região tem um cap rate de 8% e o imóvel desse fundo tem um cap rate de 15%. Numa revisional, muito provavelmente, não é certo, esse aluguel vai ser abaixado para vir para o valor de mercado. Por outro lado, se você tem um cap rate mais baixo, você pode avaliar, numa próxima renovação, esse aluguel pode ser aumentado, vou ganhar um pouquinho. Mas será que esse imóvel não tem um problema estrutural? Será que não foi conferida uma oferta, um aluguel mais baixo porque o imóvel já está um pouco depreciado? É tudo uma questão de avaliação, de cuidado na hora de análise. E agora a gente já parte para os indicadores de preço, né? Esses indicadores, pessoal, aqui cabe um disclaimer importante. Sempre a gente deve deixar por último e eles sempre devem ter uma relevância muito menor na nossa avaliação. Se você pensa a longo prazo, se você pensa em buy and hold, se você pensa numa carteira previdenciária, que é mais ou menos o que a gente fala aqui no canal, o Rodrigo sempre faz essas análises nesse sentido, né, de boas empresas, de empresas de valor que a gente fala, né? Então, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Lógico, é interessante a gente dar uma olhadinha, sim, para poder medir como esse fundo que você tá querendo compor na sua carteira está performando. Mas a gente tem que ter sempre em mente, qualidade não muda. Preço, dividendo, isso altera no tempo, qualidade do ativo não, tá? O primeiro deles, então, é o PVP, é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial, que é o total de ativos do fundo. A gente tem aí uma regra geral de que o PVP daria um preço justo em torno de 1, né? Um PVP acima de 1 daria pra gente um fundo com um pouquinho de ágio, né? Um pouco caro. E um PVP abaixo de 1, daí um preço descontado. Mas a gente tem que ter cuidado, por quê? Especialmente nos fundos de tijolo, o VP, é difícil você saber se esse VP ele condiz com a realidade. Porque geralmente os fundos, eles fazem a avaliação anual dos imóveis dele. Então naquele momento que você está fazendo a análise, pode ser que o VP não tenha nada a ver com aquilo. Por exemplo, agora na crise, todos os fundos vão passar por reavaliação dos ativos e muito provavelmente o VP vai diminuir, porque é natural. Hoje tem uma nova remodelagem de preços, né, acontecendo. Por exemplo, o VISC11, que é um fundo de shoppings, ele acabou de fazer a reavaliação dos ativos dele e o VP já diminuiu em 5%, então isso é natural. E por fim, o último é o dividend yield, né? É o total de rendimentos pago pelo fundo
pelo preço da cota, né? Você pode avaliar o dividend yield mensal, que é esse que eu estou falando, que é o preço que está ali no seu home broker hoje, ou no momento de distribuição do rendimento, ou dividend yield anual, que é a soma dos dividend yields de cada mês, né? Dividend yield, a gente tem que ter muito mais cuidado ainda, porque muita gente se apega aos grandes dividendos, né? Que eu falei para você agora, o hectare deu 1,64%. Mas a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes é uma distribuição não recorrente. Será que esse dividendo que você está analisando nesse momento vai se manter? Será que a performance daquele fundo é contínua naquele sentido ou será que foi uma situação esporádica? Então tudo isso a gente deve avaliar com cuidado. Sócio, o que eu tinha para falar para vocês sobre fundo de tijolo é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado do conteúdo, que façam disso um checklist, que agreguem outros indicadores ou que retirem algum que vocês não tenham gostado tanto ou não tenham achado tão relevante. Esses indicadores são os que eu uso para montar a minha carteira e eu espero que vocês façam esse uso também, que é sempre muito interessante a gente tomar uma decisão bem abalizada, bem estudada. Peço novamente que você deixe o like se ainda não deixou, se inscreva no canal para receber todo tipo de conteúdo e por favor passem esse vídeo para frente porque é muito importante para a gente no canal e é muito gratificante também. Muito obrigado pela sua atenção e espero que você volte no próximo vídeo. Um abraço!